No esperamos más, Pastor Renom Jr., ya creo que lo conoce, así que le damos un aplauso al Señor por su vida. Buenas noches. La gracia y la paz de Dios esteja con todos. ¿Todos? No. Todos. Todos. Amén. Estoy muy feliz, muito feliz por estar aqui. Vou fazer a despedida depois, no final, porque senão... Voy a hacer la despedida después, al final, porque senão não consigo falar. Si no, no consigo hablar. Mas aproveitando, merchandise, merchan propaganda ao vivo. Aprovechando la propaganda en vivo. Viernes seminário está muito bom. El viernes el seminario está muy bueno, dice. E uma parte que foi ministrada aqui, não sei se observaram, mas Deus falou conosco durante todos esses dias, dentro do que foi falado no seminário, né? ¿Está hablando en español, hermano? ¿Usted? Estoy. Um pouquinho, vai me acostumando. Vamos, abramos a Bíblia em Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Voy a traducir lo que sea en portugués nomás. Quase tudo. Cosito. Ok, vamos lá. Éxodo capítulo 3 entonces. Depois, Eclesiastes 3 também. Después se va a leer Eclesiastés capítulo número 3. Ok? 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Até aqui. Versículo 1. Ele falou para ficar à vontade, então sempre cuidado. Dice para predicar con libertad. Hoje eu estava meditando nesse texto. Hoy estaba meditando en este texto E muito me falou o Senhor ao coração y el Señor habló mucho a mi corazón sobre o tempo. Uma das coisas que Deus falou, né? Esse texto nós conseguimos retirar vários ensinamentos dele. En este texto Conseguimos extrair vários ensinamentos. conseguimos extraer varias enseñanzas de este E texto. hoje nós vamos compartilhar algumas coisas. Y hoy vamos a compartir algunas cosas. Quando vejo o início do capítulo 3, Cuando veo el inicio del capítulo 3, me vem à mente toda a história de Moisés. me viene a la mente toda la historia de Moisés. E é muito interessante como, quando observamos a vida de Moisés, Cuando observamos la vida de Moisés, que nós vemos ciclos, nosotros vemos ciclos, isto, várias etapas da vida dele, varias etapas de la vida de Moisés. e em cada etapa ele aprende algo En cada etapa él aprende algo que será fundamental para ele no ministério, na vida. que será fundamental en la vida de él, en su ministerio. Às vezes nós olhamos para o capítulo 3, lemos, A veces nosotros miramos en el capítulo 3, leemos e pensamos que passou pouco tempo. A impressão que dá é que passou pouco y tempo, creemos que pasó poco tiempo. La impresión que da es esa. mas tem muito tempo. Mas pasó mucho tiempo. Moisés, falando um pouco da história dele, Moisés, hablando un poco de la historia de él, ele nasceu debaixo de uma sentença de morte. él nació debajo de una sentencia de muerte. Ele nasceu e quando o faraó mandou matar todos os homens, Él nació filhos, cuando Faraón mandó matar a todos los niños. lindos, ok? Mas Deus estava com Moisés e tinha um propósito na vida de Dios Moisés. estaba con Moisés y tenía un propósito en la vida de Moisés. E é muito interessante quando nós
vivemos o propósito de Deus. Es muy interesante cuando nosotros vivimos el propósito de Dios. Pode acontecer várias coisas, Pueden suceder varias cosas, mas se eu estou dentro do propósito de Deus, se eu me volto para o propósito dele, mas yo estoy en el propósito de Dios, me vuelvo al propósito de Él. eu alcanço o que é necessário para a minha vida. Alcanzo lo que es necesario para mi vida. Amém. Eu sempre vou alcançar a vitória, eu sempre vou conquistar Yo siempre voy a alcanzar la victoria, voy a conquistar quando eu caminho de acordo com o propósito de Deus na minha vida. cuando camino de acuerdo al propósito de Dios para mi vida. E Moisés nasceu com aquela sentença de morte, Y Moisés nació con aquella sentencia de mas muerte, isso não aconteceu, mas eso no sucedió. porque Deus providenciou um escape para ele. Porque Dios providenció un escape para su vida. E eu já aprendo aqui logo no início da vida dele. Y yo ya aprendo en el inicio de su vida. Não importa o que o diabo fala sobre você. No importa lo que el diablo hable para su vida. Importa o que Deus fala sobre nós. Lo que importa es lo que Dios hable para nosotros. E quando o diabo falava, ele vai morrer, Y cuando el diablo decía, Moisés va a morir, Deus falava, eu vou usar ele para salvar todo o meu povo. y Dios dice, yo lo voy a hablar sobre él para que salve a todo mi pueblo. Ele vai morrer, Él va a morir, e Deus falava, ele vai gerar vida em outros. y Dios dice, él va a generar vida sobre otros. Deus sempre nos surpreende. Dios siempre nos sorprende. Às vezes pensamos que vamos morrer, A veces pensamos que vamos a morir, mas aquela situação, mas aquella situación, na verdade, é para nos renovar, la verdad es para renovar, nos amadurecermos, para que nosotros podamos madurar, para que nós possamos gerar vida. para em que outras nosotros pessoas. podamos generar vida. É para isso que nós somos Es chamados. para que eso que nosotros fuimos Quando llamados. Jesus veio, ele disse: eu vim para ter vida, Jesús dijo que él vino para dar vida e vida em y abundância. vida en abundancia. Quem tem abundância como nós temos, tem para todo mundo. Quien tiene abundancia como nosotros tenemos para todo el mundo. E é assim que nós precisamos Y viver. es así como nosotros precisamos vivir. E Moisés, ele passa pela primeira etapa da vida dele. Y Moisés pasa por la primera etapa de su vida. A sentença de morte La sentencia de é alterada muerte por Deus. es alterada por Dios. E ele vai para o palácio. Y él va para el palacio. Era para ele estar morto. Era para ele estar morto. Era para él estar muerto. E agora ele está vivendo muito bem. Y ahora él está viviendo muy bien. Deus faz essas coisas conosco. Dios hace esas cosas con nosotros. E ele, ali no palácio, ele tem todas as experiências que ele precisa. Y él allí en el palacio tiene todas las experiencias que Ele necesita. aprende a legislar. Él aprende las leyes en el lugar. Ele aprende a falar muito bem. Él aprende a hablar muy bien. Ele aprende toda a cultura dali dos egípcios. Él aprende toda la cultura egipcia. Enfim, ele tem um preparo intelectual muito bom. Él tiene una preparación intelectual muy buena. Então, este momento, esse ciclo da vida de Moisés, Entonces el ciclo de la vida de Moisés, de 40 anos, de 40 años, que ele viveu no palácio, que él vivió en el palacio, foi para prepará-lo fue para ser preparado intelectualmente, intelectualmente. que era necessário Era para o ne- ministério futuro dele. Era necesario para su ministerio futuro. E depois a Bíblia diz que ele se dá conta de quem ele era, Y luego la Biblia dice que él se da cuenta de quién realmente era e tem um atrito, y tiene un... ele briga com o povo, com o egípcio, mata um egípcio, él tiene una pelea con un egipcio, isso, e ele tem que fugir, y él tiene que huir. tem que sair do Egito. Él tuvo que salir de Egipto. E quando ele sai do Egito, a Bíblia fala que ele, depois de andar um pouco pelo deserto, ele La encontra... Biblia dice que él después de salir de Egipto y andar un poco por el desierto, E ele encontra com Jetro e vive ali. y él se encuentra con Jetro, conocemos esa historia, y él vive en ese lugar. E o texto diz que se passam mais ciclo de 40 anos. Y luego La Biblia dice fala. que en ese tiempo pasa un ciclo más de 40 años. Nesse tempo de 40 anos, En ese otro tiempo de 40 años, ele aprendeu como pastorear, él aprendió cómo pastorear, como cuidar, cómo cuidar, como sobreviver cómo sobrevivir em lugares que não tem possibilidade de viver. en lugares que no habían posibilidades de vivir. Ele aprendeu a viver com situações adversas. Él aprendió a vivir en situaciones adversas.
E assim é na nossa vida. Y así es en nuestra vida. Às vezes estamos muito bem em algum lugar A veces estamos muy bien en algún e lugar Deus permite nós irmos para outro lugar. y a veces Dios permite que vayamos a otro lugar. E eu falo lugar, mas você pode entender como situações da vida, Y como yo eu hablo disse, de lugar, pero también podemos hablar de situaciones que nos acontecen en la vida que parecem serem horríveis, que parecen ser horribles, mas na verdade estamos sendo treinados para alguma coisa. pero la verdad es que estamos siendo entrenados para una cosa. E essa alguma coisa é um propósito maior, Y esa cosa es un propósito mayor. maior que eu, maior que você, Mayor que yo, mayor que usted. e é necessário passar. Y es necesario pasarlo. Observe que em todo esse ciclo Observe que en todo este ciclo de 40 años, já se passaram aí 80, 40 no Egito, mas 40 ya no deserto. pasaron 80 años, 40 en Egipto, 40 en Madián. Moisés nunca parou. Moisés nunca paró. Ele estava sempre fazendo alguma coisa, Ele sempre estava- caminhando. Él estaba siempre haciendo una cosa, siempre estaba caminando. Deus, Ele se revela a nós Dios se revela a nosotros quando nós não desistimos. cuando nosotros no desistimos. Não importa a situação, No importa la situación, não importa o que eu estou vivendo, no importa lo que estoy viviendo. importa eu continuar para o alvo. Importa continuar hacia la meta. Deus não tem compromisso com quem desiste dele. Dios no tiene compromiso con quien desiste de Dios. O compromisso dele é com quem se aproxima dele, El compromiso de Él es con quien se acerca a com Él, quem o busca. con quien busca. Nós vemos isso claramente em toda a Bíblia. Nosotros vemos esto claramente en toda la Biblia. Vocês se lembram da história de Gideão? ¿Usted se acuerda de la historia de Gedeón? Ele começou com um exército de milhares e milhares. Él comenzó con un ejército de muchísima cantidad de soldados. Sobraram 300 pessoas. Quedaron 300 personas. Deus ele poderia ter escolhido outros libertadores, Dios podría Israel. haber elegido otros libertadores para Israel, mas ele nos conhece. mas Él nos conoce. Ele conhecia Moisés. Él conocía a Moisés. Ele sabia o coração de Moisés. Él conocía el corazón de Ele Moisés. sabia que Moisés era valente, Sabía que Moisés era valiente, era persistente, era persistente, era constante. era constante. Na nossa caminhada cristã, En nuestra caminata cristiana é muito comum es muy común desistirmos na primeira dificuldade. desistir en la primera dificultad. E não é esse o propósito de Deus. Y ese no es el propósito de Dios. Nós precisamos viver os ciclos. Nosotros precisamos vivir ciclos. Dessa forma que Deus trabalha. Nós vemos em toda a Bíblia. assim. Esa forma es la que Dios trabaja y la vemos en toda la Biblia. Jesus, indo para a história de Jesus, rapidamente. Yendo rápidamente para la historia de Jesús. Jesus passa os primeiros anos da vida dele, Jesús pasó los primeros años en su vida, os primeiros 30 los anos, primeros 30 años, se preparando. preparándose. Você não vê muitos registros da história de Jesus antes dos 30 anos. No habían. Não vê muitos registros, No había muchos registros Antes de los antes 30. de los 30 años de Jesús. porque ele estava sendo preparado. Porque él estaba siendo preparado. Se Jesus precisou passar por um preparo, Si Jesús necesitó pasar por una ¿por qué preparación, nós não podemos? ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? quem somos nós? ¿Quién somos nosotros? E Jesus esperou o tempo. Y Jesús esperó un tiempo E ele cumpriu tudo o que era necessário. y él cumplió todo lo que era necesario. Não precisava ser batizado. No precisaba ser bautizado E cerca de 30 anos ele foi batizado. y a los 30 años él fue bautizado. João Batista disse: Não, eu não vou te batizar. Juan Bautista decía, no, yo no te voy a bautizar. E ele falou: É necessário que eu cumpra. Y Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario que yo E cumpla. Jesus nos ensina isso: a obediência, Y Jesús nos enseña eso, la obediencia, a la paciência paciencia e viver todos os ciclos, y vivir todos los as etapas da nossa vida. las etapas de nuestra vida. E depois que passou, chegamos aqui. Y después de que pasó, llegamos aquí. No capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés não tinha nada. Moisés no tenía nada. Ele veio de uma terra a qual ele era muito rico no palácio. Él vino de una tierra donde era muy rico en el palacio. Passou a viver num deserto, Pasó viviendo en el desierto, tomando conta de um rebanho que não era dele. tomando cuenta de un rebaño que no era ni de él. Tudo que temos pertence a Deus. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Deus é tão bom Dios es tan bueno que nos confia
que nos confía. As coisas, bens, riquezas, filhos, Las família, cosas, bienes, riqueza, familia, todo. como temos administrado o que Ele tem colocado em nossas mãos? ¿Cómo hemos administrado las cosas que Él colocó en nuestras manos? Precisamos nos voltar a Deus e pedir sabedoria. Necesitamos volvernos a Dios E pedir y sabedoria pedir sabiduría para Él, para administrar bem o que Ele tem para nos entregue. administrar bien todo lo que Él nos ha dado. E Moisés administrava muito bem algo que não era dele. Moisés administraba muy bien todas las cosas que no eran de Él. E isso me faz também, até chegar na parte do chamado dele aqui, Esto me hace también ver el llamado, hasta el llamado aquí. o texto de Eclesiastes no capítulo 3, bem conhecido, El texto de Eclesiastés capítulo 3, que es muy conocido, que fala no primeiro versículo, que fala sobre o tempo. que habla el primer versículo del tiempo. Isso, vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado, Todo tiene su tiempo determinado. e há tempo para todo o propósito Y hay tiempo para todo propósito debaixo do céu. debajo del cielo. Toda vez que eu leio esse versículo, eu acho ele muito tremendo. Yo cada vez que leo este versículo lo encuentro muy tremendo. Eu gosto de olhar alguns detalhes da palavra. A mí me Deus fala comigo assim. gusta mirar detalles de la Biblia. E olhando para esse verso, eu interpreto da seguinte forma: Y yo mirando este texto lo interpreto de la siguiente forma. tudo tem. Todo tiene. Aí o tempo, essa primeira. Em dois momentos, este versículo fala sobre tempo. En dos versículos, Em dois momentos. en dos momentos ese versículo habla sobre tiempo. Nesse primeiro momento, En este primer momento, ele fala do Cronos. en ese momento, en el primero, habla sobre el tiempo cronos, Que é o nosso tempo humano. que es el tiempo humano. Sim, e o que Deus fala aqui é o seguinte: Y lo que Dios habla aquí es lo siguiente. nós precisamos planejar, Nosotros necesitamos planear nós cosas. precisamos colocar no papel, Nosotros anotar necesitamos colocar en un papel, anotar cosas e esperar y o esperar, tempo para que aquilo se realize. y esperar un tiempo para que eso se realice. Termos constância, Tenemos constancia, paciência, e esperar que aquele ciclo aconteça. y esperar a que ese ciclo suceda. E depois ele continua dizendo o seguinte: Y después él continúa diciendo lo siguiente: e há tempo E há- para todo propósito debaixo do céu. y hay tiempo para todo propósito debajo del sol. Observem que a palavra mudou. Y observe que la palabra mudó aquí. Existe o tempo determinado, En este tiempo determinado, existe tiempo determinado, depois ele coloca a palavra propósito. y luego él coloca la palabra propósito. Por que entra a palavra propósito? ¿Por qué aquí dice la palabra propósito? A segunda palavra tempo, La segunda palabra tiempo, ela vai falar do kairos. la segunda palabra tiempo es la palabra kairos. Nós fazemos o plano, Nosotros hacemos el plan, nós temos que ter a paciência de viver nosotros o tenemos nosso que tempo. tener la paciencia de vivir nuestro tiempo. E aí ele fala, porém, Y a él habla, por tanto, quando entra o tempo, o kairos, o tempo de Deus, cuando entra el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, dentro do propósito dentro del propósito que Ele tem para nós, que Él tiene para nosotros, aí Ele intervém. ahí Él, Intervém, Ele entra. él interviene. Perdón. Ou seja, eu planejo, O sea, yo planifico, eu aguardo o tempo yo ideal, espero el tiempo ideal, e quando existe um propósito de Deus, y cuando existe un propósito quando de Dios, estamos em sintonia, quando cuando estamos en sintonía con el propósito de o Dios, tempo de Deus, o kairos de Deus, que não é o nosso tiempo de tempo, Dios, el kairos de Dios, que no es nuestro tiempo, intervém na nossa vida. interviene en nuestras vidas. Não para a realização do nosso plano, No para la realización de nuestros planes, mas para a realização do propósito sino dele na para nossa la vida. realización del propósito de Dios en nuestras vidas. E nós precisamos compreender isso, Y nosotros necesitamos entender esto, porque às vezes estamos vivendo porque a veces estamos Todos os viviendo dias, todos los días
pensando que não tem nada acontecendo, pensando que no hay nada que esté aconteciendo, mas não paro para pensar que eu não estou dentro do propósito de Deus. pero no me paro a detenerme a pensar que yo no estoy en el propósito de Porque Dios. as realizações Porque las realizaciones em nossa vida, en nuestra vida, se tememos a Deus, si tememos a Dios, elas são feitas de acordo com o propósito de Deus. esas son hechas de acuerdo al propósito de E eu Dios. preciso entender Y yo isso. necesito entender eso. E é isto exatamente que acontece com Moisés. Y esto es lo que exactamente sucede con la vida de Moisés. Quando ele passa 40 anos, depois mais 40 anos. Cuando él pasa 40 años, luego 40 años. Ah, falei anos agora, acertei. Años, sí. Muito bom, muito bom. E Deus entra, Dios intervindo interviene na vida de Moisés. en la vida de Moisés. E vamos continuar aqui lendo o texto. Leyendo el texto. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Verso 2 agora. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Eu vejo aqui que naquele momento, Yo veo aquí que en ese momento, para essa situação que Moisés vivia para esa situación que Moisés vivía no deserto, en el desierto, era algo comum era algo común ver uma árvore pegando fogo, ver un árbol prendiéndose fuego, pela junção dos elementos no deserto, né? porque habían elementos en el desierto. Muito quente, vento. Hacía mucho calor, mucho viento. E não era algo, nossa, de se admirar. No era algo extraño o de admirarse de la llama ardiendo, ¿no? Sim. Só que o que chama a atenção de Moisés Lo que sí llama la atención de Moisés é que queimava, es que se quemaba, mas não se apagava, não acabava. no se A árvore não se consumia. No se consumía. Não se consumia. Né? Moisés poderia ter passado e ido embora. Moisés podría haber pasado por ahí y haberse ido. Talvez ele não voltaria ali. Tal vez él no volvería a ese mismo lugar. Mas o texto diz que ele voltou para observar Mas el texto dice que él volvió para observar mais de perto o que estava acontecendo. más cerca de lo que estaba aconteciendo en ese árbol. Nós precisamos ficar atento ao que Deus quer falar Nosotros conosco. necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Se Moisés não tivesse voltado e tido interesse, Si Moisés no hubiese vuelto y haber tenido interés de esa situación, nós não estaríamos falando sobre ele. nosotros no estaríamos hablando sobre él en este momento. Teria passado. Ele não seria conhecido como um dos maiores líderes de Él todo no o hubiese tempo, sido conocido como los mayores líderes de todos los tiempos. o libertador de Israel, El libertador de o Israel, legislador. el legislador. Não teria a história de Moisés. No tendríamos historia de Moisés. Eu e você, Yo y usted. nós vamos marcar a história. Nosotros vamos a marcar nuestra Vamos historia. marcar a nossa geração. Vamos a marcar nuestra nosso generación. tempo. En nuestro tiempo. Quando nós nos voltarmos para Deus. Cuando nosotros nos volvemos para Dios. Quando olharmos todos os detalhes. Cuando vemos todos los Quando nos detalles. interessarmos de fato sobre o que Deus quer falar Cuando nos conosco. interesamos de hecho de todo lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Deus, eu sempre digo isso, Deus, ele naturalmente Dios naturalmente faz coisas sobrenaturais na nossa vida. hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. E eu preciso estar atento a isso. Y yo necesito estar atento a Eu eso. estou respirando hoje. Yo estoy respirando Isso hoy. não é normal. Pode ser, mas para mim não é. Da onde está vindo isso? Eu não estou vendo. El viento, la respiración. Eu vendo. Da onde vem? No vemos Deus nada. faz. Dios lo hace. O funcionamento do nosso corpo El funcionamiento de nuestro é cuerpo. muito detalhe. Hay muchos detalles. Deus criou. Dios creó. É um milagre. Es un milagro. Você passa, talvez era para eu estar morto, hoje era para um carro ter me atropelado. Hoy Não sei. podría haberme atropellado un auto, podría haber estado muerto. Não sei, nós não No sé. sabemos. No sabemos. Naturalmente, dia após dia, Naturalmente, día tras día, Deus opera coisas sobrenaturais na Dios nossa vida. opera cosas sobrenaturales en nuestras vidas. E eu preciso estar atento. Yo preciso estar atento. Eu preciso fazer como Moisés, eu vou voltar e eu vou ver o que Yo Deus está necesito fazendo. hacer como Moisés, necesito volver y ver lo que Dios está haciendo. O que está acontecendo ali? ¿Qué está aconteciendo allí?
verso 4. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, e Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Aqui observo, vendo o Senhor que ele voltou, Viendo el Señor que Moisés volvió, quando Deus viu cuando Dios vio que Moisés se interessou, que Moisés se interesó, que Moisés buscou Que saber o que estava que acontecendo, Moisés buscó saber lo que estaba sucediendo, ele se manifestou para Moisés. Él se manifestó en la vida de Moisés. Às vezes falamos, Deus não está falando comigo, A veces decimos, Dios no me habla a mi vida, não estou ouvindo Deus, no estoy escuchando, não está a Dios, acontecendo no nada. está aconteciendo nada. Quantas vezes você tem buscado a Deus? ¿Cuántas veces usted ha buscado a Dios? A palavra fala, orai sem cessar. La palabra dice que debemos orar sin cesar. A quem muito pede, muito será dado. Al que mucho pide, mucho se le será dado. E no reino espiritual funciona do mesmo jeito. Y Isso é el espiritual. reino espiritual funciona de la misma manera. Muita oração, muito poder. Mucha oración, mucho poder. Pouca oração, pouco poder. Poca oración, poco poder. E temos poder quando temos Deus. Y tenemos poder cuando tenemos a Dios. Temos Deus quando buscamos a Ele. Tenemos a Dios cuando le buscamos a Él. É um ciclo virtuoso. Es un ciclo Virtuoso, não vicioso. virtuoso. Virtuoso. Ah, vicioso. Es vicioso. Virtuoso. Isso é muito importante. Então, mais um ensinamento vemos aqui. Y aquí vemos otra enseñanza. Deus se manifesta a nós Dios se manifiesta en nuestras vidas quando nós o buscamos. cuando nosotros lo buscamos. Incansavelmente. o buscamos. Incansablemente. le Observamos os detalhes. buscamos. Observamos los detalles. E Deus continuou. Y Dios continuó. Não se chegues para cá, tire as sandálias dos pés, verso 5, porque o lugar que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Amém. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu acho essa parte muito linda. Yo encuentro esa parte muy linda. Às vezes olhamos descendências, A veces nosotros miramos descendencias, relatos, né, de descendências na Bíblia, relatos de descendencias en la e não Biblia, damos o devido valor. y no le damos el valor que merece. Parece meio chato algumas passagens. Parece, algunos pasajes de la genealogía parecen aburridos. Mas quando eu olho para a vida dos patriarcas, Pero cuando yo miro a la vida de los patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Abraham, Isaac y Jacob, eu vejo um ensinamento muito profundo. yo veo una enseñanza muy profunda. Por que que Deus se apresentou a ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? ¿Por qué Dios se le presentó a Moisés diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Era muito mais que nomes. Era mucho más que nombres. O que Deus queria falar era o sentido, o significado que aqueles homens tinham Lo para que ele. Dios quería hablar a Moisés era el significado que estos hombres tenían para él. Quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Cuando Dios dice, yo soy Dios de Abraham, se apresentando para Moisés, presentándose para Moisés, ele está falando, assim como Abraão así como Abraham, está diciendo, así como Abraham teve fé, tuvo fe, assim como Abraão, mesmo sem me conhecer na época, mismo sin conocerme en aquella época, porque a terra de Abraão era uma terra até então pagã. porque la tierra de Abraham era una tierra A pagana, família dele vendia ídolos, la familia de él vendía ídolos, e ele escutou a voz de Deus y él escuchó la voz de e Dios, obedeceu, e y foi. obedeció, fue, Ele fez o que tinha que ser feito. y él hizo lo que tenía que E hacer, Deus está falando, y Dios le está diciendo, assim como Abraão así como Abraham teve fé suficiente tuvo fe suficiente de deixar tudo para de dejar trás, todo para atrás, me obedecer e seguir, me obedeció y siguió. é desta forma que eu te quero. De esta forma yo te quiero. É desta forma que Deus nos Es de quer. esta forma que Dios nos quiere Es a eso que nosotros. Él dice. Aleluya. Ah, glória a Deus. Gloria a Dios. Abraão, lembramos de fé. Abraão, Abraão, lembramos de renúncia. recordamos fe, recordamos de Abraham renuncia.
E quando ele se apresenta dizendo, E eu quando sou ele- Deus de Abraão, Y cuando él se presenta diciéndole a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, ele está dizendo exatamente isso. él está diciendo exactamente eso. Agora é hora de você renunciar a tudo, Ahora es momento de tú renunciar a todo, colocar a sua fé em prática colocar su fe en práctica e me seguir. y seguirme. Faça o que tem que ser feito. Haz lo que tienes que hacer. Amém. Amén, gloria a E Dios. ele fala, eu sou o Deus de Isaac. Y él dice también, yo soy Dios de Isaac. Ele estava enfatizando Él estaba enfatizando a obediência. la obediencia. Quando falamos Isaac, Cuando nos decimos Isaac, no original, en el original, ele vai falar pode traduzir como Deus ri. ah, Deus ri. nosotros podemos traducir en el original hebreo, Dios ríe. Eu não vou falar o original hebraico, hebraico, porque, não, é não. contigo. Yitzhak. Titzak, Sim, né? Titzak. Então a tradução vem na época El Titzak, Sí. que é o Todo-Poderoso Deus, e Titzak vem de sorrir, De reírse. né? Rir-se. Sim. Titzak quer dizer Deus Deus- está falando, eu quero a obediência de sua parte neste momento. Yo quiero la obediencia de su parte en este momento. A palavra de Deus diz La palabra de que a Deus alegria do Senhor Que la alegría del Señor é a nossa força. es nuestra fuerza. O que ele estava dizendo é: obedeça, Lo que estaba diciendo él es, obedece, faça o que tem que ser feito, haz lo que tienes que hacer que eu vou me alegrar y yo me voy a alegrar e eu te darei força para ir até o y fim. yo te voy a dar fuerzas para llegar hasta el final. Deus de Isaac. El Dios de Isaac, É isso que ele diz. es eso lo que él dice. E ele continua: eu sou o Deus de Jacó. Y continúa diciendo, yo también soy el Dios de Jacob. Eu sou o Deus de Abraão. Yo soy el Dios de Tenha Abraham. fé. Ten fe. Eu sou o Deus de Isaac. Yo soy el Dios de Isaac. Obedeça. Obedece. Eu sou o Deus de Jacó. Yo soy el Dios de Jacob. E é interessante quando chega em Jacó, Y es interesante cuando llega a Jacob. que sempre lembramos da parte ruim de Jacó. Porque siempre recordamos la parte mala de Jacob, ¿no? O enganador. Engañador. Sim, mas ninguém pode dizer Mas nadie puede decir que Jacó não lutava que, e ele não ia até o fim pelo que ele queria. que Jacob, perdón, no luchaba y poder llegar hasta el fin de lo que él quería lograr. Ninguém pode dizer isso. Nadie puede decir eso. E quando ele diz eu sou o Deus de Jacó, Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Jacob, ele estava dizendo seja persistente, él está diciendo, sé persistente, Moisés. seja constante, Sé constante. siga em frente, não pare. Sigue adelante, no pares. Não pare o que aconteça, No pare aunque aconteça. continue lutando, Continúe luchando, pase lo que pase. que é exatamente o nome de Jacó. Que es exactamente lo que significa el nombre de Jacob. Por quê? ¿Por qué? Porque se você não desistir, Porque si usted no desiste, eu mudarei seu nome yo cambiaré su nombre para Israel. para Israel. E Israel quer dizer soldado de Deus. Israel quiere decir soldado de Dios. Aleluias. Aquele que luta e prevalece. Aquel que lucha y prevalece. Então, quando vemos isso, Aleluya. Gloria a Dios. aleluia. Então eu acho algo tremendo, Entonces encuentro algo tremendo aquí, impressionante impresionante nesse texto. en este texto. O que Deus fala Lo que Dios com dice Moisés, a Moisés, Ele fala conosco hoje. Él habla con nosotros también hoy. Não temas que eu sou contigo. No temas porque yo estoy contigo. Apenas tenha fé. Apenas tenga fe. Pode ser uma pequena fé. Puede ser pequeña la fe suya. Não precisa ficar medindo a fé. No precisa medir su fe. O texto diz, a Bíblia diz que de um grão de mostarda, La Biblia dice que un grano de mostaza, muito pequeno, pequenino, muy pequeños, é suficiente es suficiente para fazer grandes milagres. para hacer grandes milagros. Obedeça, Obedezca, porque vai me alegrar porque me va a alegrar, dice. e eu vou te fortalecer na obediência. Yo te voy a fortalecer en la obediencia. Prevaleça, Prevalezca, lute até o fim, luche hasta el final, que eu vou te transformar que yo te voy a transformar num soldado de Deus, en un soldado, naquele que prevalece, en aquel que prevalece,
Esse é um diálogo muito bonito, como que Deus se Es apresenta. un diálogo muy bonito como Dios se presenta a Moisés. E Deus se apresenta Y Dios se presenta falando os benefícios dele para Moisés. hablando los beneficios de él beneficios. para Moisés. E quando ele fala, e Moisés continua o diálogo, já são 9 horas. Y eu vou- Moisés continúa el diálogo, no hay problema. É. E continua o diálogo Continúa el diálogo. mas se eles perguntarem quem tu és, e ele fala de uma forma muito pequena, sucinta, Él habla de una manera muy pequeña. eu muy- sou o que sou, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. eu sou o que sou. Yo soy el que soy. E Dios quando le ele dice a diz Moisés. isso, ele está falando, eu sou aquele que foi com os patriarcas, Dios le está diciendo a Moisés, yo soy aquel que fue con los patriarcas. eu sou o que estou aqui com você Yo agora, soy el que estoy aquí en neste este, lugar santo, en este lugar santo, operando esta maravilha, operando esta maravilla. e eu sou o mesmo que já estou te acompanhando durante Y yo toda a soy el libertação. mismo que te voy a estar acompañando en toda la liberación del pueblo. Quando ele diz isso, ele está dizendo: igreja restaurando vidas, Cuando él dice eso, le está diciendo, iglesia, restaurando vidas. eu já estou com vocês. Yo estoy con Ele ustedes. estava dizendo isso já lá atrás. Ella está diciendo eso de atrás, tiempo atrás. Aprendemos no seminário, ele transcende o tempo. Aprendimos en el seminario, él trasciende el tiempo. Deus é. Dios es. É ontem, é hoje e é para sempre. Dios es ayer, hoy y por siempre. Em português a gente muda, tem costume de mudar os tempos, né? Mas para Deus não muda o tempo verbal, porque Ele já está lá. Ele En está portugués presente estamos acostumbrados sempre. a cambiar los tiempos, ¿verdad? Pero para Dios no, Dios está por encima. Amém. Então eu quero, você pode ficar de pé no seu lugar. Colóquese en pie, por favor. Perdón, hermano. Pensé que había entendido. Colóquese en pie, por favor. Perdón. Se puder. Adoramos un momento, ponemos una adoración de fondo. Eu não sei qual tempo você está vivendo, Yo no sé cuál es el tiempo que usted está viviendo, qual ciclo, cuál es el ciclo, mas eu sei que Deus pode pero yo sé que Dios puede entrar entrar e cumprir o propósito y dele. cumplir el propósito. Não pense que Deus te abandonou. No pienses que Dios te abandonó. Ore a Ele, Mira para Él, converse com Ele, habla con Él, conversa con Él, busque a Ele, búsquelo a tenha Él, intimidade com Ele, tenga intimidad con el e Señor. o propósito dele se Y realizará el em sua vida. propósito de Él se concretará en su vida. Eu tenho certeza absoluta Yo disso. tengo certeza absoluta de eso. Eu estou aqui por isso. Yo estoy aquí por esa razón. Nós estamos vivendo um tempo diferente no mundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo diferente en el mundo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriariam. La Biblia dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Mas al mismo tiempo nosotros estamos viviendo un tiempo de avivamiento. Eu creio que nós vamos viver o último avivamento. Yo creo que nosotros vamos a vivir el último avivamiento. Eu vou presenciar isto. Yo voy a presenciar ese Você avivamiento. vai presenciar isso. Usted va a presenciar E eso. mais do que isso, Y más que eso, nós precisamos fazer parte disso. nosotros vamos a ser parte de Nós eso. precisamos ser usados por Deus Nosotros vamos a ser usados por para Dios levar este para avivamento, llevar ese avivamiento, para pregar a palavra dele, para predicar para la fazer a palabra de Dios, diferença. para hacer la diferencia. Assim como os discípulos em Atos Así como los discípulos en Hechos de los viveram Apóstoles todos os ciclos. Viveram todos os vivieron ciclos. todos los ciclos. E chegou um momento Y llegó un momento que eles obedeceram, que ellos obedecieron, esperaram, esperaron, e chegou o tempo da descida do y Espírito Santo. llegó el tiempo del descenso del Espíritu Depois Santo. que eles receberam o Espírito Después Santo, de que descendió, recibieron el Espíritu algo Santo. diferente começou a Algo acontecer. diferente sucedió en sus vidas. Aquela movimentação Aquel movimiento passou a ser diferente. pasó a ser diferente. Não era mais Pedro, No era más Pedro, não era mais
Lucas, no era más Lucas, não eram eles, era o no eran Espírito Santo ellos, era el Espíritu agindo Santo através dele. obrando a través de ellos. E este é o tempo que nós vamos Este viver, es el tiempo que vamos a vivir nosotros. vivendo este tempo. Vamos a vivir ese tiempo. A palavra de Deus diz La palabra de que Dios houve dice, crescimento. porque hubo un crecimiento grande na igreja. grande en la iglesia en aquel tiempo. É esse tempo que eu profetizo Ese para es el nós. tiempo que yo profetizo para É ustedes. esse tempo que nós vamos Es el viver. tiempo que vamos a vivir aquí. É esse tempo que a igreja restaurando Este vidas tiempo vai que la viver. iglesia está É esse viviendo y tempo va que a o pastor vivir Fred en este e a tiempo. pastora Noni vai viver. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Glória a Deus. Creia nisto. Creia Aleluya. nisto. Aleluya. Mas esse tempo chega quando nós buscamos. Este tiempo lleva cuando buscamos. Esse tempo chega quando intercedemos. Llega cuando intercedemos. Quando clamamos. Llega cuando A clamamos. palavra diz que os discípulos ficaram ali La em Biblia dice que Jerusalém. los discípulos quedaron allí en E Jerusalén. clamavam e oravam Y oraban y no clamaban pátio, no allí, templo, né, no pátio. en el templo, debajo No del cenáculo. templo ahí. E então, Y entonces, aleluya, veio um vento, vino un viento. som como de um vento. Oh, un soplo de un viento recio. E eles receberam o Espírito Y Santo. ellos recibieron el Espíritu Santo. O Espírito Santo virá sobre nós El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros na mesma intensidade que o con la buscamos. misma intensidad que nosotros le buscamos. Você pode clamar por Ele neste momento. Usted puede clamar en este momento delante de su presencia. Eu não sei como Ele se manifesta na sua vida. Yo no sé cómo Él se manifiesta en su vida. Eu às vezes choro, às vezes pulo, às vezes danço. A veces uno danza, salta, Não sei, no sé, mas deixa Ele se manifestar na sua vida. mas deje que se manifieste en su vida. Fala com Ele, Habla con Él. adore a Ele, Adórele a Él. Glorifique a Ele. Glorifíquele. exalte a Ele. Exáltele. Neste momento Ele Neste virá. momento Él vendrá. Neste momento Ele virá. Él vendrá. A busca pelo Espírito Santo. Busca el Espíritu Santo. Ela é muito importante, Es muy importante. porque ela atrai Porque na atrae mesma proporção. la misma Se eu busco proporción. muito, Se- eu recebo muito. Yo recibo mucho, si busco mucho, yo recibo mucho. Quanto você quer do Espírito Santo? Cuando usted O quanto busca, você quer do Espírito Santo? Quando- Quanto você deseja Ele? cuando usted desee del Espíritu Fala Santo, para Ele agora. habla para Él ahora. Fala para Ele agora. Habla para el Señor ahora. Você tem liberdade para isso. Usted tiene libertad para eso. Eu vou parar de falar um momento para você ter um momento a sós com Voy Ele. a dejar de hablar un momento para que usted tenga un momento a solas con Él. Aproveite este momento. Aproveche este Em momento. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a sua igreja, vem sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a sua igreja. 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 Vem sobre a sua igreja, Senhor. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa vida. Tem pessoas aqui que têm clamado Cierre los ojos allí y clame. e ela tem dito assim: Ahora te invito así. eu não estou vendo o sobrenatural. Yo no estoy viendo lo sobrenatural. O texto de Atos diz El texto de Hechos dice que após a descida do Espírito Santo, que después de descender el Espíritu Santo, Pedro se encontra Pedro se com encuentra uma pessoa na porta do con templo una persona a la puerta del templo e essa pessoa pedia dinheiro a ele. y esa persona le pedía dinero a Ele falou: Pedro não tenho ouro, y él le dijo: yo no tengo eu oro, não tenho prata, no tengo plata, mas o que eu tenho eu te dou. pero lo que tengo te doy. Levanta e anda em nome de Levántate Jesus. y anda en el nombre de Jesús. E o milagre Y aconteceu. un milagro aconteció. O sobrenatural de Deus Sobrenatural de Dios acontece acontece quando buscamos o cuando Espírito Santo. buscamos al Espíritu Santo. O Espírito Santo ativa os dons El em nossa Espíritu vida. Santo activa los dones en nuestra vida. Eu não sei se você tem dons de visão, Yo de
no sé si usted tiene dones, visiones, revelação, revelaciones. se você Si profetiza, usted profetiza, se você fala em outras si línguas, usted habla en otras lenguas. mas em nome de En Jesus, el nombre de Jesús, neste momento, en este momento, tenha fé, por la fe, busque, busque, clame, clame, e Ele vai y fazer Él va a hacer o sobrenatural que lo você está sobrenatural pedindo. en su vida. Não vem de repente, do nada, No viene de repente de la nada. vem mediante a Viene busca. cuando buscamos de É Él. intenso. Es intensa la Mergulhe búsqueda. no Espírito Santo. Nos metemos en el Espíritu Como Santo. Isaías 47. Como Isaías 47. Não aceite as águas no calcanhar. No, las aguas en el talón no. Continue entrando. Continúe entrando Continue al entrando. río. Veja essas águas como o Espírito Vea las Santo. aguas como el Y dé Espíritu pasos. Santo. Y siga adelante, dando Continue pasos. dando passos no Espírito Continue hacia Santo. adelante. Continue amadurecendo no Espírito Continue Santo. madurando Continue no Espírito acrescentando a Santo fé de no Espírito Dios. Santo. Até que um dia Hasta que un día você estará você estará nadando nas águas do Espírito Santo, pelas águas cheio do poder de del Deus. Espíritu E Santo. neste momento En este você verá momento. milagres, Oh, en este milagres, momento milagres, suceden milagres, milagros. milagres Suceden acontecendo. E o Suceden sobrenatural milagros. de Deus se fará presente em nossa vida, em nossas vidas. Creia nisto, creia nisto, creia, Crea. Nós vamos viver um novo tempo, Nosotros vamos a vivir un nuevo tiempo. mas é pela fé, Pero por la é fe. pela fé. Por la fe. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Pai, Padre. nós cremos no Teu poder. Nosotros creemos en tu poder. Nós cremos no Espírito Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. E nós clamamos por Ele. Nosotros clamamos por Él. Nós dizemos que necessitamos dEle. Nosotros decimos que necesitamos del Nós Espíritu dependemos Santo. dEle. Dependemos del Espíritu Para que Santo. possamos nos mover. Para que podamos movernos. Sem Ele nós não vivemos. Sin Él no podemos vivir. Portanto, Pai, Por eso, Padre, pedimos, pedimos. encha-nos do Espírito Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Derrame sobre nós Derrama sobre nosotros uma porção dobrada do Teu una Espírito porción Santo. doble del Espíritu Santo. Ative os dons Activa los dones. para que nós vejamos Para que nosotros podamos ver com os nossos olhos con humanos nuestros no veamos con los ojos humanos aquilo que o Senhor aquello que el tem Señor feito em hizo nós en nosotros e através de y a nós. través de nosotros. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Levante su mano. Levante Dios te su abençoe. mano. Levante su mano. Vamos a adorar un momento.